Questão 43 do exame de suficiência do CFC. É uma questão sobre demonstração do fluxo de caixa, uma questão teórica. Uma empresa que fabrica e vende produtos farmacêuticos apresentou em 2018 um aumento no fluxo de caixa consumido pela atividade de investimento. Assinale um possível motivo para tal aumento de acordo com a NBCT SP 12, demonstração dos fluxos de caixa. E eles elencam pagamento de impostos e multas, pagamento de dividendos e seus acionistas, compra de debêntures emitidas por uma companhia aberta brasileira ou amortização de empréstimos que foram contraídos com instituição financeira. Antes de tentar resolver a questão, vamos ver o conceito de uma demonstração contábil dos fluxos de caixa e vamos ver também em que categorias elas são as transações no caixa e equivalente de caixa são demonstradas aqui nesse relatório contábil. CPC 03, o que ele diz? As informações sobre os fluxos de caixa são úteis para os usuários das demonstrações avaliarem a capacidade da entidade gerar caixa, numerar em espécie depósitos bancários equivalentes de caixa, aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez. As movimentações no caixa são classificadas e apresentadas na demonstração em 3 categorias, que são as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Então, o primeiro ponto é isso, é que a demonstração do fluxo de caixa, ela mostra toda a movimentação no caixa. O que gerou entrada e saída da conta caixa, que são os recursos em espécie, mas também os equivalentes de caixa, que são as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que a empresa possa ter em algum banco e que a qualquer momento ela pode vir a resgatar. Então, é considerado um equivalente de caixa também e todas as transações, toda a movimentação nos equivalentes de caixa também tem que aparecer aqui na demonstração do fluxo de caixa. E as 3 categorias, vamos abordar a primeira. Atividades operacionais. O que são atividades operacionais? São as atividades que movimentam o caixa, no caso aqui o caixa, né? E que estão relacionadas diretamente à operação da empresa, a sua missão principal. O que vem a ser? Pode ser, por exemplo, venda de mercadorias, pagamento de obrigações tributárias, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários, recebimento de dividendos. Isso aqui é um pouquinho diferente, né? Quando a gente recebe dividendos, quando a empresa recebe dividendos, ela está na demonstração do fluxo de caixa, nós temos que classificar como atividade operacional. Agora, quando a empresa está pagando dividendos, isso é considerado uma forma de se financiar, uma forma de financiamento. Aí vem no agrupamento de atividades de financiamento, mas a gente vai ver com mais calma. Então, todas essas atividades que eu elenquei aqui são atividades relacionadas diretamente com a operação da empresa. Agora, o que são atividades de investimento? São as atividades referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos. Pode ser uma compra de imobilizado, a participação em uma outra sociedade, uma participação permanente, tanto a aquisição como a venda, né, e no caso o recebimento pela venda desse imobilizado, é considerado um investimento. Aquisição de veículos, qualquer coisa que a empresa esteja adquirindo, movimentando no seu caixa, tanto entrada quanto saída, relacionado a investimento e não relacionado à sua operação principal. Por exemplo, uma empresa que, exceto, né, uma empresa que compra e vende imobilizado, mas uma empresa normal, quando ela adquire um imobilizado, ela não abriu a empresa especificamente para adquirir aquele imobilizado, mas ela precisa do imobilizado, ela precisa de imóveis, ela precisa de veículos para fazer a sua empresa, né, caminhar. Então, isso é considerado uma movimentação relacionada a investimento. A empresa precisa investir em veículos, precisa investir em imobilizado para poder exercer as suas atividades, né? Agora, o que são atividades de financiamento? São aquelas que resultam em mudanças no tamanho, na composição tanto do capital próprio como do capital de terceiros. Quando a empresa emite ações,
Quando ela aumenta, ela recebe o recurso dos seus sócios pelo aumento de capital. Quando ela pagou dividendos, quando ela está pagando o empréstimo do banco, tudo isso são fontes de financiamento. A empresa está precisando do financiamento para poder alavancar os seus negócios, né? E outra coisa interessante, mas não está aqui abordado na questão, mas é bom saber, que a demonstração do fluxo de caixa ela pode ser elaborada de duas formas, pelo método direto ou pelo método indireto. O método direto é quando a empresa mostra nessa demonstração todas as transações linha a linha. Tudo o que aconteceu, comprei imobilizado, vendi mercadorias à vista, paguei meus funcionários, ela está relatando tudo o que aconteceu, como se fosse um diário. Agora, o método indireto se chega ao mesmo valor, tá? No final das contas, só que ele parte já de uma base. Ele parte do lucro líquido que foi apurado na empresa, ou o prejuízo, ajustado das transações que não afetaram o caixa. Por exemplo, quando uma empresa ela vende mercadoria para receber a prazo, essa venda, como é que a empresa contabiliza? Debita valores a receber e credita a receita. Então, essa receita, ela acaba entrando na composição, na apuração do lucro líquido da empresa. Só que essa venda foi feita à vista, então ela não sensibilizou o caixa. Como essa venda não sensibilizou o caixa e ela está embutida no lucro líquido, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que pegar o lucro líquido dela e tirar essa venda, por quê? Porque ela foi a prazo, ela não sensibilizou a conta caixa. E a demonstração aqui, como o próprio nome diz, é a demonstração dos fluxos de caixa. Então, é método indireto por isso, porque ele parte de uma base, de um número já apurado, que é o lucro líquido, e dali são excluídas tanto as transações, é, as transações de receita e despesa, que afetaram o lucro, mas que não geraram entrada ou saída de recursos da conta caixa. Então, vamos voltar aqui à questão. O que ela pergunta? Assinale um possível motivo para tal aumento. Aumento de quê? De atividade de investimento. Pagamento de impostos e multas? Não, isso está relacionado à operação da empresa. Pagamento de dividendos a seus acionistas? Não. Isso aqui, quando a empresa paga dividendos, ela está se financiando, uma atividade de financiamento. Compra de debêntures emitidas por uma companhia aberta brasileira, sim. Aqui a empresa está buscando um investimento. Ela, além de se propor a fazer a sua atividade operacional, a sua atividade principal, ela também quer investir em outras empresas para assim gerar uma maior rentabilidade. E isso é considerado uma atividade de investimento. Então, a letra C é o gabarito da questão. E a amortização de empréstimos que foram contraídos com instituição financeira, isso aqui é uma atividade de financiamento. Então, o gabarito da questão, letra C de casa.